Graça e paz. Hoje estaremos aprendendo sobre o verdadeiro amor, o amor verdadeiro. Então, pegue o seu caderno devocional, pegue sua caneta e se assente agora numa cadeira. Tem uma mesa à frente, um lugar confortável, silencioso, que você possa meditar com tranquilidade sobre o que a palavra de Deus vai falar ao teu coração. Pegou o caderno? Pegou já a caneta? Então vamos lá. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo. Nós te convidamos para estar falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, tudo que Deus falar ao teu coração, anote. E se você tiver oportunidade na tua reunião de célula, compartilhe com os teus irmãos. É muito importante você compartilhar o que Deus falou, na medida que o líder vai te dando essa oportunidade, porque assim fazendo você vai crescendo, porque aquilo que Deus falou para edificar a tua vida também poderá edificar a vida de outras pessoas, assim como também os seus ouvidos na reunião da célula devem estar abertos, você deve estar atento para ouvir Deus falar novamente ao teu coração através do teu irmão lá na reunião. Mas deixe Deus te usar. Medite agora você sozinho com Deus, na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz em Mateus 22, 37 a 39, que o amor verdadeiro é uma ordem de Deus. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo mandamento, depois de amar a Deus, então ame o seu próximo como a si mesmo. Interessante Deus colocar isso, né? Para Deus é importante que você ame ao teu próximo. Por quê? Porque na realidade o amor de Deus para com você é manifestado através das pessoas. Então, na medida que as pessoas se permitem serem canais de bênçãos do amor de Deus para a tua vida, você recebe a bênção de Deus. E Deus quer que você também seja canal de bênção para a vida para as outras pessoas. Muito bem, então vamos agora à primeira pergunta. Qual a diferença entre uma sugestão e uma ordem? Deus aqui está dando uma ordem, um mandamento. Deus mandou. Se Ele manda, então nós obedecemos. Portanto, é uma ordem. Qual é a diferença entre sugestão e ordem? A pergunta aqui é: você acha que Deus está fazendo aqui uma ordem, um mandamento, uma ordem? Ou Ele está sugerindo que você ame? Ou seja, você tem alternativa? Anotou? Escreveu? Vamos ao próximo. 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7. Aqui esse texto é muito lindo, ele é um manual para os relacionamentos. Para você se relacionar com o teu cônjuge, com os teus filhos, com os teus pais, com os teus colegas de empresa. É verdade, não tem separação para Deus. Deus não faz você assim, ame desse jeito a tua família, os teus irmãos em Cristo, ama o teu patrão, os teus colegas, tem que ser de outra forma. Não. Vamos lá, o que diz a palavra de Deus? O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja. O amor não se vangloria. O amor não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu separei duas perguntas para você responder. Esse manual que a gente acabou de ler em 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7, esse manual ele pode ser aplicado
em qualquer tipo de relacionamento? Ou você acha que é só em alguns relacionamentos? Outra pergunta. Qual parte desse manual que você mais gostaria de ser bem-sucedido? Ou seja, que área desse manual, que conselho desse manual você tem dificuldade e gostaria de ser bem-sucedido? Ok? Então anote aí. O próximo, 1 João 4,8. Quem não ama, não conhece Deus. Quem não ama ao próximo, não conhece Deus. Uau! Quem não ama, não conhece Deus, porque Deus é amor. A palavra de Deus está dizendo assim, se você tem dificuldade em amar ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus colegas de trabalho, aos seus irmãos em Cristo, se você tem dificuldade em amar alguma pessoa, alguém, é porque você ainda não conhece Deus. Talvez você até a conheça, mas não em plenitude. Você não deixou Deus crescer na tua vida a ponto de se derramar de você para os outros. O amor de Deus você precisa estar tão cheio, conhecer tanto a Deus, estar tão cheio de Deus para que esse amor flua. Então ele diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você concorda então com esse versículo, então explique por que só conhece a Deus aqueles que o amam. É o que diz o versículo. Se você concorda, então explique por quê. Se você não concorda com o versículo, então diga, não concordo. O outro versículo, se eu estou indo muito rápido, dê uma pausa aí no vídeo, tá? O cristão verdadeiro ama. 1 João 4,7 assim fala: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Então, repetindo: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Então, a minha pergunta é: por que somente o que é nascido de Deus consegue amar de verdade? Porque é o que a palavra de Deus está dizendo acima. Só quem é nascido de Deus consegue amar de verdade. Quem não é nascido não consegue amar. Quem não consegue amar não é nascido de Deus. Então a pergunta: por que somente o que é nascido de Deus consegue amar de verdade? O outro texto, 1 João 4, 19 a 20, diz assim: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se você não ama alguém, então não ama a Deus. Vamos repetir o versículo? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, então é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Uau! 1 João 4, 19 a 20. Então a pergunta que você precisa responder: por que Deus chama de mentiroso aquele que diz amar a Deus, mas
odeia seu irmão? Por que Deus chama essa pessoa de mentirosa? Vamos ao próximo, Mateus 5,44. Diz assim: Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Mateus 5,44. O texto está dizendo para a gente amar até os inimigos. Então vem uma pergunta. O cristão deve ter inimigos? Pensei que não deveríamos. Vem a outra pergunta. Um cristão pode impedir as outras pessoas de o considerarem como inimigo? Talvez você não tenha ele como inimigo, mas você pode impedir que ele te tenha como inimigo? E a última pergunta, desse versículo, né? Como podemos amar o inimigo sem necessariamente nos expor ao risco de sermos feridos por ele? Ele nos maltrata, ele não se converteu, ele é uma má pessoa, ele é inimigo. Eu devo amá-lo, mas como eu posso amar essa pessoa sem me expor ao risco de ser ferido por ele novamente? É uma boa conversa aí, né? Primeira João 3,14 diz: Quem não ama não está salvo. Uau! Quem não ama não está salvo. Está assim escrito lá? Tá, vamos ver? Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, já nascemos, já nos convertemos e já somos salvos. Então passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Então, quem não ama permanece na morte. Caramba, olha só, é claro o versículo. Você poderia dizer que você entendeu mal a primeira parte, mas ele sublinha de novo a segunda parte. Quem não ama permanece na morte. Você tem alguma dificuldade com algum irmão que você não ama? Olha o que diz a palavra. Se você não ama, é porque você ainda não passou da vida, da morte para a vida. É o momento de você se reconsiderar diante do Senhor. Aí vem a pergunta. Por que a palavra de Deus diz que está morto aquele que não ama? Por que aquele que não ama, de acordo com a palavra de Deus, está morto? É o que diz a palavra, então explique. Escreva. Vamos ver a sua opinião. E o último versículo da nossa meditação agora é João 3,16 ao 18. Nesse versículo nós vamos ver uma maneira prática, um amor prático, um amor não teórico, muito legal. Vamos ver como é que é isso. Está escrito lá, 1 João 3. Não é João, não é Evangelho de João, é 1 João 3, 16 a 18. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Seu irmão está em necessidade, você tem recurso e você não se compadece, então como pode permanecer nele, ou seja, em você, o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, ou seja, só de boca para fora. Se você ama as pessoas, diz o versículo aqui, precisa ser um amor em ação, um amor verdadeiro. Ok? Então vamos às perguntas. O que significa dar a nossa vida por nossos irmãos? Porque o texto diz, né, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então o que significa isso? O que é dar? Como eu posso dar a minha vida? Eu vou cortar o pescoço? Então, se não é isso, que seria antibíblico, então o que é dar minha vida pelos irmãos? E aí vem a segunda pergunta. O que significa amar? Amar de verdade, ou seja, amar não com palavras, mas em ação e em verdade, de forma prática. O que significa amar dessa forma que o texto nos fala? Anote, né? Pense, anote, escreva e compartilhe com a tua célula. Vamos orar agradecendo a Deus? Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelo que tu falaste aos nossos corações. Nos ajude, Senhor, a transformar esse tempo
essa reflexão sobre o que a Tua Palavra nos diz sobre o amor, não de forma teórica apenas, nós queremos algo prático. Algo prático, Senhor, com as pessoas da nossa célula, algo prático com as pessoas, com nossos cônjuges, filhos, pais, colegas de trabalhos, de escola, irmãos em Cristo. Faça isso, Senhor, nos ajude a sairmos da teoria, largarmos a teoria para trás e nos tornarmos verdadeiramente amorosos, que o Teu amor flua através de nós. Essa é a nossa oração. Muda a nossa história, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.